E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição várias playlists onde você encontra separadinho vários materiais que podem ser úteis, da Aprender Sempre, a AP, Caderno do Aluno, que podem te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos que estão sempre saindo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 5. Qual é a sua opinião? 1. Então temos aí uma imagem. Você conhece um ambiente assim? Já visitou um lugar desse? O drive-in é um local de serviços que, para obtê-los, o cliente não precisa sair do carro. No Brasil, o termo é muito associado aos antigos cinemas ao ar livre. No sul do Brasil, existe o termo serve car, que são lanchonetes com serviços oferecidos diretamente nos carros estacionados no pátio do estabelecimento. Leia a notícia a seguir. Memorial da América Latina inaugura cinema drive-in em São Paulo. Fragmento. Espaço seguirá protocolos da Covid-19 para a retomada das atividades. O Memorial da América Latina, em São Paulo, inaugura na próxima terça-feira, dia 16 de junho, o Belas Arts Drive-In, espaço destinado à exibição de filmes em que o público assistirá à sessão dentro do seu próprio carro, respeitando o isolamento social. Sob orientação da área da saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus, o Belas Arts Drive-In seguirá protocolos rigorosos de saúde, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento. Entre os cuidados obrigatórios estão a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, máximo de 4 ocupantes no carro, pagamentos via aplicativo, exigência do uso de máscaras e aferição de temperatura de funcionários e clientes. Para garantir o distanciamento, o acesso ao áudio do filme será obtido por meio do rádio do próprio carro, sintonizado via FM. O método de transmissão é um dos diferenciais do projeto. Há também a opção de escutar a exibição por meio de um smartphone. A posição dos carros em fila será organizada pela equipe do evento, que posicionará carros maiores do tipo utilitários na lateral do espaço, para melhor visibilidade dos demais. Os banheiros disponibilizados durante a exibição serão higienizados a cada uso. Dispositivos de álcool em gel estarão disponíveis no local. Além dos filmes propostos pela programação do evento, haverá uma seleção de músicas que ambientam a noite de maneira especial, antes do início do filme. 2. Na notícia que você acabou de ler, é possível identificar quais informações? Preencha a tabela abaixo, organizando o texto. Então, a gente tem aqui uma tabela, né? Na primeira linha, o que vai acontecer, né, é o Cinema Belas Artes, que vai fazer um sistema drive-in para as pessoas poderem ver filme dentro do carro, onde no Memorial da América Latina. Depois, aqui, de que forma? Respeitando os protocolos de saúde, regras de distanciamento social, higiene por conta da Covid, e por quê? Né, para que as pessoas possam ter acesso ao cinema mesmo em um contexto de pandemia. 3. A notícia te mostrou uma série de informações sobre o projeto de cinema drive-in que tem como objetivo proporcionar às pessoas a experiência de ir ao cinema, mesmo no contexto de pandemia causado pela Covid-19. Escreva um texto argumentativo breve expondo sua opinião sobre a iniciativa. Não se esqueça de usar a norma padrão da língua e de justificar seu ponto de vista com argumentos. Aqui, então, vocês vão colocar, né, um texto bem pequeno, breve, com a opinião de vocês sobre essa iniciativa, sobre esse projeto de cinema, né, drive-in, que, né, vai ser feito aí para que as pessoas possam ter o acesso ao cinema sem ser o cinema físico, né? Mas no caso aí ao filme, cada um do seu carro, tal, né, a grande tela, todo mundo vai poder assistir, mesmo no contexto da pandemia. Então ele quer a opinião de vocês sobre isso. Então assim, é uma questão extremamente pessoal, né? Cada um pode ter uma opinião. Tem quem ache que ainda assim é arriscado, tem quem ache que dá para fazer, enfim, daí vocês desenvolvem aí o que vocês acham sobre esse projeto. Aula 6. Resenha de livro. 1. Leia a resenha a seguir. Um Brasil de 154 línguas. Fragmento.
Livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade apresenta as quase 200 de idiomas falados no Brasil por tribos indígenas. Apesar de ser praticamente homogêneo em todo o território nacional, apenas com distinções de sotaques e regionalismos dependendo do local onde é falado, o português praticado no Brasil não é a única língua do país. Além do português oficial, há mais de uma centena de línguas faladas em nosso território. São as línguas indígenas, que correm sérios riscos de desaparecer nos próximos 100 anos, caso siga-se uma tendência, diminuição do número de falantes e com as crianças já abandonando o aprendizado nas comunidades. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral e não escrita, quando essas línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular contada oralmente, de geração a geração, de clã para clã. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses no Brasil, havia entre 600 e, bom, tá faltando um número aqui, né? E alguma coisa, algum outro número maior, 1000 línguas sendo faladas pelos nativos indígenas. Hoje existem um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. O livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, do Luciano Storto, professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, traz um apanhado dessas línguas, bem como o aprofundamento linguístico das principais famílias identificadas e agrupadas. O livro tem duas premissas imediatas: informar os resultados de pesquisas recentes sobre línguas brasileiras ao leitor leigo, chamando sua atenção, e estimular o surgimento de novos estudiosos e ativistas das línguas indígenas. 2. Responda as perguntas a seguir. A. Qual é o tema do livro? Bom, o tema do livro basicamente são as línguas indígenas que existem no Brasil, mais especificamente as que são faladas hoje. B. Quem escreveu o livro? Subindo aqui para o texto, né, a gente tem o nome do livro aqui nesse parágrafo e logo em seguida fala, né, a autoria. Então é Luciana Torto, do Departamento de Linguística, etc., aqui da USP. C. Segundo a resenha, qual é a relevância de abordar esse tema? Bom, a importância de abordar esse tema, discutir o assunto, é porque existe um risco de que as línguas indígenas desapareçam. Então, assim, o número de pessoas que são ali daquela tribo que falam aquela língua vai acabando, vai diminuindo, então os falantes vão morrendo. E conforme isso vai acontecendo, vai diminuindo o número de falantes, menos crianças vão aprendendo, né, e a língua vai se perdendo. E também porque as crianças estão deixando de aprender essas línguas nas suas comunidades. Então, por conta desses fatores, essas línguas estão morrendo, né? Existe um risco delas se perderem, e aí toda a tradição daquele povo acaba se perdendo também. Então, por conta disso, o resenhista acredita que é muito importante abordar esse tema. D. Quais são as premissas do livro? Bom, o livro ele quer aí mostrar as pesquisas que são feitas aí sobre essas línguas indígenas, chamar atenção para isso, trazer isso ao debate, né, fazer com que surjam mais pessoas interessadas em estudar sobre o assunto, mais pesquisadores que se dediquem a isso, tal, para que um momento de interesse realmente nessas línguas, né, de luta também para que elas não se percam. E você sabia que existiam tantas línguas indígenas no Brasil atual? Que outras informações você descobriu a partir da leitura da resenha? Então daí é uma questão pessoal. Aula 7. Aos criadores. 1. Leia a notícia a seguir. A Livraria. Filme sem alma, mas com muitos livros. Lançado em 2018 e muito premiado na Espanha, o longa ganhou críticas bem divididas e é a dica desta semana da professora Marisa Midori. Dando continuidade a uma série de sugestões para enfrentar o confinamento, a coluna Bibliomania da professora Marisa Midori traz nesta semana o filme premiado A Livraria, Espanha, Reino Unido, Alemanha, 2018. Dirigido por Isabel Coixet e baseado no livro homônimo de Penelope Fitzgerald, lançado em 1978, sobre uma viúva com escassos recursos financeiros que quer abrir uma livraria. Tudo isso torna o livro e o filme muito sedutores. Afinal, quando vemos tantas livrarias sendo fechadas nas grandes capitais e quando sabemos que a maior parte das pequenas cidades brasileiras não conhecem nenhuma livraria e tampouco cinemas, não deixa de ser poética a luta da personagem pela abertura de uma livraria, comenta a professora. Mas, segundo Marisa, apesar do tema e da bela fotografia, o filme segue sem alma. Talvez eu exagere, mas o fato é que esse belo filme, dirigido pela catalã Isabel Coixet, não faz jus à tradição de filmes sobre livros, ou de livros sobre livros, a exemplo de Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, Fahrenheit 451, para citar apenas dois grandes exemplos, afirma.
Para a professora, surgem belas casas de primeiras edições, mas, mesmo com a exposição, a alma dos livros não se faz sentir no filme. Eles compõem, no fundo, parte de um cenário que contrasta uma natureza selvagem e um mundo civilizado. 2. A resenha mostra uma opinião negativa sobre a nova temporada da série. De que forma a autora constrói sua argumentação para expressar sua opinião? Bom, eu grifei aqui esse último parágrafo porque é nele que a autora faz aí a avaliação mais negativa dela, da obra, né? Então ela vai dizer, né, que o filme não tem alma, que ele não faz jus, né, à tradição de filmes sobre livros ou de livros sobre livros. Então é aqui nesse parágrafo basicamente em que ela faz assim de maneira mais forte, né, essa avaliação negativa. Né? No parágrafo superior, por exemplo, ela fala que querendo ou não é poética a luta da personagem para abrir uma livraria, etc. Então assim a avaliação negativa ela está mais realmente aqui nesse parágrafo grifado. 3. Agora é a sua vez de fazer uma resenha crítica. Escolha um filme ou uma série que você assistiu e não gostou por qualquer motivo. Escreva o seu texto em forma de uma carta de reclamação aos criadores da obra. Para produzir sua carta, siga a estrutura a seguir. Identificação do remetente do destinatário, data e local, ponto de vista sobre a obra, expondo os argumentos, sugestão do que podia ser melhorado na próxima temporada, apenas para séries, assinatura no final. Então aqui vocês vão fazer uma resenha de uma série ou filme que vocês não tenham gostado. Então tem que ser algo que vocês não gostem, porque vocês vão fazer uma avaliação negativa, tá? Vão fazer uma crítica no sentido ali negativo, né? De apontar as falhas, os defeitos daquele filme ou daquela série. Só que vocês vão fazer essa resenha em formato de carta. Vocês vão escrever uma carta de reclamação para quem criou, né? E aí se queixando desse filme, dessa série. Então vamos supor, se for um filme ou uma série da Netflix, né, escreve ali para Netflix tal. E aí vocês vão colocar, né, quem é o remetente, quem é o destinatário. Então, por exemplo, quem é que está escrevendo, quem está recebendo, data e local, né? Então, por exemplo, São Paulo, dia 28 de outubro de 2020. Aí, qual é o ponto de vista, né? O que vocês acharam da obra? Por que vocês acharam que é ruim? Qual é o ponto ruim, né? O que poderia melhorar? E aí, no caso de série, dá para sugerir também o que poderia ser melhorado numa próxima temporada, né? E aí, por fim, a assinatura de vocês. Aula 8. Cinema é arte? 1. Leia o seguinte artigo. Cinema é arte? O século XX fez de todas as artes tradicionais produtos de consumo. A realização cinematográfica, chamada comumente de sétima arte, sendo obviamente movida pelo esforço coletivo para atender a uma demanda de mercado muito bem definida, admite em sua estrutura a figura do autor? Um produto industrial pode ser assinado por um artista criador? Será arte? O diretor irlandês Neil Jordan afirmou que cinema é como a poesia, e nos filmes, quando eles são verdadeiramente bons, você encontra um tipo de poesia inexistente em qualquer outra forma de expressão, nem mesmo na poesia. No filme, você obtém uma justa posição de ideias, como não se consegue em qualquer outra forma de expressão. Uma célebre reflexão do cineasta Orson Welles ilustra bem este fato. Ele costumava dizer que se quisesse pintar um quadro bastava uma tela, pincéis e tintas. Se quisesse escrever um livro bastava gastar algum dinheiro com papel e caneta. Mas se por outro lado quisesse filmar uma única cena, teria antes que sair e levantar $1 milhão de financiamento. O cinema está em crise permanente desde sua criação. Do advento do som à era das locadoras, a indústria teve que se reinventar continuamente para sobreviver. O tempo tornou-a multifacetada e mesmo o dito cinema artístico nada mais é do que mais uma fatia do mercado. Ainda assim, e por sua adaptabilidade, o cinema foi modo de expressão mais influente do século XX. No XXI, encontrou a internet pela frente. Sua importância pode ser medida por sua capacidade de criar tendências, ou no mínimo de divulgar tendências emergentes. 2. Responda a algumas perguntas sobre o artigo de opinião. A. Qual é a questão que conduz os argumentos do texto? Bom, aqui nessa questão ele não quer os argumentos, ele quer a questão, né, a pergunta que é feita no texto e que aí vai fazer com que surjam argumentos para defendê-la. Então, quando a gente volta para o texto, a gente vê que logo no título tem essa pergunta, cinema é arte, né? E aí, a partir dessa pergunta, ele vai desenvolver argumentos aí para debater,
esse aspecto, então a questão que vai conduzir os argumentos é justamente essa: se cinema é arte. B. Qual é a hipótese apresentada pelo artigo para problematizar a questão do cinema ser ou não considerado arte? Bom, quando o texto vai falar e vai debater a questão do cinema ser considerado arte, etc., ele vai falar também sobre os aspectos comerciais do cinema, sobre a questão do mercado, né? Porque cinema, querendo ou não, envolve lucro, né? E quanto mais bilheteria, quanto mais aquele filme for vendido, mais lucro vai ter o produtor. Então, assim, como o objetivo é lucro e etc., muitas vezes a arte poderia, de repente, ser deixada de lado, né? Em alguns momentos, pode ser ali não tão valorizada no sentido de que o primeiro objetivo seria aí o lucro realmente, né? A parte ali do mercado. Então ele tem que ser vantajoso para o mercado, o filme, né? Além de ter a questão da arte e tudo mais, mas tem que ser vantajoso para o mercado. Então muitas vezes essas coisas podem entrar ali em conflito. C. No último parágrafo, o artigo afirma que o cinema está em crise permanente desde sua criação. Como essa opinião é justificada no texto? Bom, ele fala que o cinema está em crise desde que foi criado, porque ele diz que o cinema tem que lidar com o custo de ser produzido. Então, por exemplo, se você vai escrever um livro, né, você tem ali o papel, você tem a caneta, o computador, enfim. Se você tem ali uma obra que você quer pintar, você tem a tela, tem as tintas. Mas se você quer criar uma cena, e principalmente se de repente for uma cena de ação, que tem efeitos visuais, etc., então você tem um gasto muito grande para produzir essa cena ali, de repente, de 1 minuto, né? Porque você precisa do lugar, você precisa dos atores, você precisa do figurino, você precisa das câmeras, você precisa da edição, né? Dos dublês, dos efeitos especiais e etc. Então, o cinema tem um custo muito alto. E aí, por conta desse custo muito alto, desde a sua criação, ele tem essa crise de ter que superar esse custo muito alto, né? E, consequentemente, sempre vai ter essa crise. Por isso, é uma crise que ele chama de crise permanente. 3. Chegou a sua vez de se posicionar sobre o tema. Escreva um texto argumentativo breve buscando se posicionar sobre a seguinte questão. Cinema é arte? Não se esqueça de utilizar a norma padrão da língua e de fazer uso de argumentos para justificar sua opinião. Então aqui vocês vão escrever a opinião de vocês, né, sobre essa questão do cinema ser arte ou não, e é em formato de texto argumentativo. Então não adianta vocês dizerem, eu acho que cinema é arte, ou então eu acho que cinema não é arte. Vocês precisam argumentar, vocês precisam dizer por quê. Eu acho que cinema é arte porque, né, e assim por diante. Eu acho que não é porque, e assim por diante. Lembrando que vocês não precisam colocar expressões como eu acho ou na minha opinião. Não tem necessidade e acaba, de certa forma, meio que enfeiando o texto, né? Então, quando vocês vão colocar se vocês colocarem, por exemplo, cinema pode ser considerado arte por tal e tal motivo, ali já está a opinião de vocês. Então, vocês não precisam colocar expressões como essas que acabam dando um ar ali meio desagradável para quem lê o texto, né? Não é aconselhado que se use, tá? Então, coloquem aí a opinião de vocês, desenvolvam, né? Argumentem para convencer o leitor de que vocês estão certos, né? E aí o quadrinho ele é pequeno, não tem muito espaço, né? Então algo em torno ali de umas 10 linhas no máximo, vocês conseguem desenvolver esse tema. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!